Seja bem-vindo ao Campus Rio Pomba do IFSUDESTE MG. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as enzimas do solo. E essas enzimas são muito importantes porque elas são responsáveis pela realização de várias transformações, tanto de substratos orgânicos quanto de substratos inorgânicos no solo. Essas enzimas têm origens diversas e são responsáveis, por muitos processos que acontecem no solo, e por isso nós vamos devotar esse período para falar um pouco a respeito das enzimas do solo. As enzimas do solo, então, como a gente comentou, elas são responsáveis por várias transformações, e a atividade enzimática representa, quando a gente fala atividade enzimática, nós vamos estar falando, na verdade, da velocidade da ocorrência desses processos, né? A grande questão é que a atividade enzimática nem sempre se correlaciona diretamente com a respiração microbiana do solo ou com a densidade populacional ou a densidade de micro-organismos. Isso nos indica, né, pode parecer um contrassenso, mas isso nos indica que as enzimas do solo elas não são unicamente oriundas de células bacterianas ou fúngicas ou microbianas vivas, né? As enzimas que estão presentes no solo elas têm diversas origens e, muitas vezes, mesmo após a morte de uma célula microbiana, essas enzimas continuam ativas. Além disso, a gente tem também a presença de enzimas de origem vegetal, que tem uma importante função no solo. Então, quando a gente falar das enzimas do solo, né, e dessa falta de correlação das enzimas com, né, a microbiota do solo, a gente pode, né, caracterizar essa falta de correspondência por várias questões, né? Uma primeira questão é a heterogeneidade do solo, que é um ambiente, né, extremamente heterogêneo, como nós vimos nas aulas passadas, um ambiente, né, com muitos microsítios, né, e por vezes dentro de um microsítio a célula não tem acesso aos, é, aos substratos que fazem parte, né, de uma dada reação química. Por outro lado, também, como a gente comentou, as enzimas, elas muitas vezes estão dissociadas da célula e nem sempre estão relacionadas e beneficiam as células que produziram essa enzima. Então, as enzimas do solo têm uma dinâmica e uma característica própria e muitas vezes distanciada daquilo que a gente espera, né, por outros indicadores microbianos. Bom, quando a gente fala da utilização das enzimas, a gente tem vários temas que podem levar à utilização das enzimas, que nós já vimos que são enzimas que estão presentes no solo, que não são necessariamente ligadas a células bacterianas ou microbianas vivas, né? Mas no solo existem muitos mecanismos e muitas questões que são importantes de serem estudadas, são importantes de serem compreendidas quando a gente fala de enzimas. Então, a primeira coisa, a avaliação das propriedades básicas das enzimas do solo, né? A correlação da atividade enzimática com a fertilidade, a atividade enzimática, como muitas vezes pode ser usado como medida indireta da biomassa microbiana, ele é um indicativo da capacidade do funcionamento de muitos ciclos biogeoquímicos. Elas têm, indicam os efeitos negativos de poluentes e de eventos que trazem degradação ao solo. Ela pode ser preditora da capacidade de um solo em processos de biorremediação e eles podem ser uma medida de fato de fertilidade. Isso tem sido cada vez mais comum e cada vez mais utilizado. Existem laboratórios que fazem análises, né, de enzimas para poder avaliar esse componente da fertilidade do solo, né? Mas, quando a gente fala das bases teóricas para o estudo das enzimas do solo, é interessante saber que existem algumas enzimas que nós vamos ter interesse de trabalhar com elas, e especialmente pela sua correlação com a atividade microbiana, né? Ou seja, a atividade dessa enzima vai estar diretamente refletindo o nível em que o processo biológico vai estar acontecendo. E para que a gente possa utilizar as enzimas nesse sentido, né, de avaliação de uma determinada atividade microbiana, a gente precisa preencher alguns pré-requisitos, como saber que a atividade enzimática está associada com células vivas, né? Outra coisa é que a enzima ela deve participar da reação biológica essencial de um processo de interesse, e a enzima deve ter a sua medida proporcional à sua atividade
sendo proporcional à quantidade da enzima de interesse, e a enzima deve ser essencial para que o processo aconteça, né, sem que outras contribuições bióticas ou abióticas interfiram nesse processo. E aí sim nós vamos ter um bom indicador enzimático que vai nos demonstrar toda a capacidade da enzima em, né, nos fornecer indícios a respeito da atuação microbiana, né, dentro de um determinado processo que nos interessa, como degradação de matéria orgânica, como transformações do fósforo, transformações do enxofre, transformações do nitrogênio, né, que vão estar diretamente relacionados com os micro-organismos e que nós podemos medir por meio da escolha da atividade de algumas enzimas chave desse processo. Bom, mas é importante a gente, para discutir as enzimas, falar um pouco dos aspectos fundamentais do estudo das enzimas. A enzima ela nada mais é do que uma proteína que funciona como catalisador de uma determinada reação química. O catalisador ele tem a função de diminuir a energia de ativação necessária para que uma determinada reação química aconteça, permitindo que essa reação aconteça em temperatura e pressão em que normalmente essa reação não aconteceria. Então essa energia de ativação é a energia necessária para desestabilizar as ligações químicas de um composto, permitindo a sua transformação em outro subproduto. Então, em outras palavras, é a energia necessária para que os reagentes se aproximem e permitam que as reações ocorram. Então, essa é a principal função da enzima, né? E esse gráfico ele mostra bastante a função da enzima quando a gente percebe a diferença de energia livre necessária para a realização de uma dada reação química na ausência da enzima, em que a gente percebe que nesse primeiro gráfico aqui nós percebemos que a energia de ativação é bastante grande, quando a gente compara no segundo gráfico, em que a energia de ativação ela vai ser bastante inferior. As reações que as enzimas normalmente realizam são essas reações aqui, em que a gente percebe onde o S é o substrato, o E é a enzima, né? Numa etapa intermediária nós vamos ter a formação de uma estrutura com enzima e com substrato, né? A gente conhece muito bem aquele modelo chave-fechadura da enzima com o substrato, e nós vamos ter como resultado a enzima mais o produto final. Então a enzima ela vai desencadear uma transformação de um determinado substrato e para isso, com a redução da energia de ativação necessária para que essa reação de fato ocorra. E quando a gente fala de enzima e de atividade enzimática, né, a velocidade de reação enzimática, ou atividade, ela vai ter uma equação bastante conhecida que vai descrever como é que ela vai acontecer, né, essa velocidade de reação. Essa velocidade de reação ela vai ser o produto, né, da multiplicação da velocidade máxima vezes concentração do substrato, dividido pela constante, né, de Michaelis-Menten, que é equivalente à concentração do substrato quando a velocidade máxima está dividida por 2, e a concentração do substrato. Então, de uma maneira mais gráfica, né, a gente pode ver aqui a velocidade de reação enzimática, como é que ela vai acontecer. A gente percebe, né, que ao explotar esse gráfico, a gente consegue identificar os parâmetros mais importantes da atividade enzimática, que é justamente a velocidade máxima e, né, o Km, ou a metade da velocidade máxima, que é a constante de Michaelis-Menten. Então é importante ter isso em mente, porque quando a gente vai falar de atividade enzimática, nós vamos sempre falar de velocidade máxima, né, que é a velocidade máxima de transformação do substrato em seus produtos, e o Km, que é a metade dessa velocidade máxima, né? Então, que é a concentração de substrato responsável que é atingida, né, que acontece quando a gente tem a metade da velocidade máxima. Então essa aqui é a nossa, são conceitos fundamentais, conceitos que já foram estudados em outros momentos e que são também fundamentais para o estudo das enzimas do solo. E quando nós vamos falar de atividade enzimática, nós vamos obviamente comparar Km e V máximo. Né? Bom, mas quem são essas enzimas? Né? No solo nós vamos ter vários tipos de enzimas, né? E cada enzima vai realizar vai catalisar, né, uma reação diferente. Nós vamos ter as oxirredutases, né, nós vamos ter as transferases, que vão
né, ser responsáveis pela transferência de grupos, nós vamos ter as hidrolases que vão ser responsáveis, né, pela adição das moléculas de água, nós vamos ter as liases que vão ser responsáveis pela quebra de enzimas, nós vamos ter as isomerases que vão ser responsáveis pela isomeração de alguns elementos, nós vamos ter as ligases que vão realizar diferentes etapas de ligação, né, por exemplo, do ADP com ATP e também do ATP com outras moléculas. Então a gente tem diferentes tipos de enzima que, a grosso modo, fazem atividades que são conhecidas, né? A grande diferença é que existem enzimas que são específicas e que vão ser, por exemplo, transferases de componentes químicos específicos ou hidrolases de componentes químicos específicos. Mas no solo é muito comum a gente medir, né, hidrolases, transferases, desidrogenases de grandes grupos, né, com uma menor especificidade, e com isso a gente consegue verificar ter uma foto de maior distância. Ao mesmo tempo, a gente tem enzimas que são muito específicas, como a arilsulfurilase, né, que está relacionado diretamente com o ciclo do enxofre, né, ou as fosfatases ácidas e alcalinas, em que a gente já sabe que são enzimas da transformação do ciclo do fosfato, né, e que tem também aplicações um pouco mais direcionadas. Então a gente tem todo esse grupo de enzimas presentes no solo, né, e essas enzimas elas são o conjunto dessas enzimas que vão ser responsáveis por todas as transformações bioquímicas que vão estar acontecendo, né? A grande questão é que em diferentes solos nós vamos encontrar diferentes tipos, diferentes níveis de atividade enzimática, né? Em diferentes tipos de solo nós vamos ter, pela própria constituição do solo, pela disponibilidade de substrato, pelas características biológicas que vão levar a maior ou menor produção desse tipo de enzima, pelas interações das enzimas com as frações minerais do solo, nós vamos ter diferentes níveis, né? E aqui nós temos 3 tipos de solo que a gente percebe, né? Um estudo que estudou 3 tipos de solo com 3 níveis e com 3 cinéticas enzimáticas muitíssimo diferentes, né? Então a gente percebe aqui, na verdade, aqui a atividade de urease, a gente percebe que essa atividade de urease ela é extremamente diferente nesses 3 solos, né? Mas o que pode estar por trás disso? Muitas coisas, né? A própria microbiota presente naquele solo, a disponibilidade ou não de ureia para sua atividade, né? A interação da urease com com a fração mineral e mesmo orgânica do solo. Então a gente vê também que o conteúdo de argila e o tipo de argila ele afeta diferentemente. Aqui nós temos a atividade de fosfatase alcalina na presença de diferentes conteúdos de argila. Então, quando a gente acrescenta, por exemplo, a caulinita, a gente percebe que a caulinita ela permite o aumento, né, do KM para essas enzimas, né, e o V máximo ele permanece praticamente constante. Já quando é adicionado ilita, né, à medida que a gente aumenta a concentração de ilita, a gente diminui a atividade enzimática. E para montemorillonita, à medida que a gente aumenta a montemorillonita, a gente aumenta também a atividade enzimática. Então, existe esse gráfico aqui, ele demonstra a interação das enzimas com as argilas do solo que fazem parte da fração mineral presente no solo, que vão interagir, que vão interferir com a atividade dessas enzimas. Então, a atividade enzimática ela tem que ser ponderada e avaliada observando, obviamente, do ponto de vista da mineralogia do solo, né? Ao mesmo tempo, a gente vê aqui um outro exemplo, né, de 3 enzimas, invertase, alfa-amilase, beta-amilase, na presença de diferentes tipos de argilas, né, argilas mais ou menos reativas, né. Então, nós vemos aqui que a muscovita ela permite a atividade de invertase, de alfa-amilase e de beta-amilase. A elita ela reduz a invertase, reduz a amilase, mantém a beta-amilase. A montemorillonita ela praticamente inibe completamente a atividade de invertase e reduz muito a atividade de alfa-amilase. Já a caulinita ela aumenta a atividade da invertase e reduz a atividade da alfa-amilase. Então a gente percebe que as argilas elas têm uma interação direta e solos muito argilosos, obviamente, vão interferir na atividade, né, enzimática
que vai estar acontecendo e, por consequência, todos os processos bioquímicos que estão relacionados às transformações de nutrientes nesse solo. Mas de onde que vêm essas enzimas? Né? Essas enzimas elas têm origem aonde? Então são enzimas que podem ser intracelulares ou extracelulares. Para algumas bactérias existem enzimas periplasmáticas que estão envolvidas, né? Que são aquelas enzimas que ficam entre a membrana plasmática e a parede celular. Existem enzimas que acabam ficando aderidas à superfície da membrana. Existem enzimas que estão presentes em esporos, cistos, né? Existem enzimas que vão estar presentes nas células mortas, existem enzimas que são secretadas por células intactas ou liberadas quando a célula é lisada. Existem enzimas que são temporariamente constituintes de complexos enzima-substrato. Existem enzimas que estão absorvidas da superfície da argila, então são enzimas que estão ali na superfície da argila e que vão continuar agindo, né, que estão de certa forma protegidas ali. E existem enzimas que estão complexadas com os colóides úmicos. Então veja que a origem e a localização das enzimas elas variam muito, e isso nos dá a ideia da complexidade que é o estudo, né, da atividade das enzimas no solo. Isso nos dá a ideia de que a gente tem enzimas que têm diferentes origens e que essas diferentes origens elas vão, obviamente, apresentar uma dinâmica diferenciada a depender da situação em que a gente vai ter no solo. Além disso, a gente percebe aqui uma questão bastante interessante, que é o local onde essa enzima está. Ela pode estar numa célula viva, ela pode ser secretada por uma célula viva, ela pode estar nos restos celulares de uma célula que foi lisada, ela pode estar ligada a uma argila, ela pode estar ligada a um material úmico, ela pode estar, né, temporariamente interagindo com o substrato. Então a gente está tratando de todo esse pool, de toda essa quantidade enorme de material de diferentes origens, né? Fazendo parte daquele complexo de enzima do solo. Então quando a gente vai medir enzima do solo, nós estamos falando de todo esse arsenal de enzimas de origens e de localizações diferentes no solo. E aqui a gente vê como é que funciona mais ou menos a ação das enzimas, né? Aqui a gente percebe, né, a celobiose sendo degradada pela glicosidase, formando a glicose, e essa glicose vai ser absorvida pela célula. Veja que essa célula está sendo beneficiada pela glicosidase, mas ela não necessariamente produziu a glicosidase. Essa glicosidase está ligada a uma partícula mineral ou a uma partícula úmica do solo. Da mesma forma, nós temos aqui uma célula sendo beneficiada pela ação da urease, que vai transformar a ureia em amônio, e não necessariamente essa célula produziu a urease, mas ela se aproveitou da ação da urease. E do outro lado nós temos uma célula que pode diretamente absorver o amido, né, e promover a quebra do amido por meio das suas próprias enzimas, ou ela pode se aproveitar, né, da ação de amilases presentes no solo para a produção de maltose e absorção desse material. Né. Muitas enzimas elas estão imobilizadas no solo, e esse fato da enzima estar imobilizada no solo acaba desencadeando acaba tendo alguns reflexos, né? Como a proteção contra a ação de proteases, né? Contra a ação de proteínas que justamente quebram outras proteínas, a exemplo das enzimas, e com isso elas apresentam maior resistência à desnaturação, o que pode ser bastante interessante nos processos, por exemplo, de biorremediação e regeneração ambiental. Bom, a gente tem diferentes enzimas que vão participar de diferentes ciclos biológicos, diferentes ciclos biogeoquímicos, né? E a gente pode fazer a avaliação da atividade dessas enzimas, e a literatura é farta em valores médios, né? Em valores médios da atividade enzimática de diferentes enzimas, né? Então nós vamos ter aqui algumas enzimas como a desidrogenase, né, que participa do ciclo do oxigênio, a beta-glicosidase, que participa do ciclo do carbono, muito importante o ciclo do carbono, a urease e a amilase, né, e a amidase, né, que fazem parte aqui do ciclo do nitrogênio, a fosfatase ácida alcalina, a arilsulfurilase e a hidrólise de acetato de fluoresceína. Né? Essa hidrólise de acetato de fluoresceína é muito interessante porque ela vai medir a capacidade de atividade enzimática, predominantemente a quebra de ésteres, né? A ativação de quebra de ligações ésteres. Então ela faz parte do estudo da heterotrofia de um aspecto mais amplo
e não necessariamente de um ciclo específico. Mas ela é também bastante interessante, né? O diacetato de fluoresceína ele é uma molécula que, quando quebrada, emite fluorescência, e com isso você consegue determinar a atividade de enzima pela fluorescência que é emitida a partir da quebra desse material. Ela é muito utilizada para avaliar, por exemplo, né, a quebra do diacetato de fluoresceína é muito utilizada, por exemplo, para identificar células microbianas que estão vivas ou não, né, por meio da ação dessas esterases. Né? E aí a gente parte um pouco para a aplicação prática, né, desses indicadores de qualidade do solo. Os indicadores de qualidade do solo eles tentam juntar a informação da atividade enzimática e as suas correlações com a biologia do solo e os aspectos de fertilidade. Então existem vários índices, né, também existem várias estratégias, existem vários autores que propõem diferentes mecanismos de utilização desses indicadores, né, e um desses indicadores é esse indicador biológico de fertilidade, que utiliza a atividade da desidrogenase, né, que é uma enzima de ação bastante ampla, com a catalase, que é uma enzima presente na respiração aeróbica, né, é uma enzima de desintoxicação presente na respiração aeróbica, multiplicado por uma constante. A existência, a avaliação desse índice, ele se correlaciona diretamente com o ciclo do nitrogênio, do fósforo e do carbono. Então, a partir da avaliação desse índice, a gente consegue avaliar se esses ciclos estão caminhando, né, dentro do solo, ou se esse solo ele tem algum impedimento no funcionamento desse ciclo de uma maneira mais ampla. Então, é um índice bastante amplo, mas é um índice interessante para avaliar a saúde e qualidade do solo. Um outro índice interessante, né, é o índice de atividade enzimática. Ele já inclui mais enzimas, né, e a partir disso a gente pode fazer a comparação de diferentes tipos de solo, avaliar como é que está esse índice de atividade enzimática. Para isso, ele mede a desidrogenase, ele mede a catalase, ele mede também a fosfatase alcalina, que está ligada ao ciclo do fósforo, a protease, que está ligada ao ciclo do carbono, mas mais precisamente a degradação de proteínas, a amilase, também relacionada ao ciclo do carbono pela degradação de amido. Né? E como o solo tem uma quantidade muito interessante de material orgânico de origem vegetal, a presença da amilase ela é interessante. Então ela vai se relacionar diretamente com o carbono da biomassa microbiana, né? E a gente já tem mais ou menos a ideia do que a gente vai encontrar. Em solos cultivados, né, a gente vai ter valores de 1 a 4 para esse índice, né? E em solos de pastagens bem manejadas e florestas, a gente vai ter valores aí de 2 a 8. Né? 2 certamente para pastagens menos, menos manejadas, né? E 8 certamente para florestas com maior diversidade de material orgânico. Um outro tipo de indicador, né, é o próprio indicador de produção, né, do diacetato de fluoresceína, que é um indicador, que é o chamado coeficiente de hidrólise, né, coeficiente de hidrólise de acetato de fluoresceína, que vai avaliar justamente a quebra, né, o percentual de quebra de acetato de fluoresceína. É uma razão entre o diacetato de fluoresceína que foi hidrolisado e o diacetato de fluoresceína que foi adicionado. Ele se correlaciona direto com a atividade biológica e com as transformações do resíduo do solo. Ele vai ter valores aí, obviamente, de 0 a 1. Quanto maior a capacidade do solo e maior a atividade biológica do solo, mais próximo de 1 ele vai ser demonstrado. Né? Então aqui a gente tem vários tipos de solo, né? Mata nativa, eucalipto com 15 anos, bracatinga com 10 anos, espécies nativas com 10 anos, braquiária com guandu e área recém-minerada e sem vegetação. A gente percebe que a atividade de fosfatase ácida ela reduz, né, até chegar aqui à área recém-minerada, mas a gente percebe que houve pouca variação. Quando a gente fala da urease, a urease realmente ela reduz, principalmente na braquiária e guandu e na área sem vegetação. Né? E o diacetato de fluoresceína também a gente percebe uma variação, percebendo que na mata nativa original a gente tem a maior quantidade de acetato de fluoresceína, né? E na área sem vegetação, na área de braquiária e guandu recém-plantado com 2 anos, né? Ela vai estar menor. Outra visualização interessante
é ver que os ciclos, né, do fosfato e, né, de nitrogênio, essas enzimas elas estão em níveis menores do que, por exemplo, a Bracatinga com 10 anos, justamente porque são áreas mais estabilizadas e a ciclagem de nutrientes nesses aspectos elas já estão mais estabelecidas, e com isso, né, os valores, né, e os valores da atividade enzimática ela pode ser reduzida para valores intermediários. Né? Em compensação, em áreas sem vegetação, a gente percebe valores muito inferiores aos valores que a gente observaria naturalmente. É interessante ver também o eucalipto com 10 anos, né, vai ter uma taxa de fosfatase mais ou menos igual, uma taxa de urease mais alta, né, e uma taxa de acetato de fluoresceína mais baixa, né, do que a mata nativa original, justamente pela característica do material orgânico que está presente e da maior necessidade de atuação dessas enzimas. Então, isso faz parte do processo de interpretação das enzimas, que nem sempre é muito fácil, é muito direto, né? Mas ele também, em outros aspectos, ele é bastante comparável. Né? Aqui a gente percebe uma outra atividade, né, para a gente finalizar essa nossa conversa, falando aqui a respeito, né, do monitoramento das áreas ao longo do tempo. Né? E a gente percebe claramente como é que nós temos aqui enzimas como a beta-glicosidase, que elas se mantêm praticamente estável, né, ao longo do tempo. O que a gente está vendo aqui é a concentração de metais. Né? Nós estamos vendo a atividade enzimática, né, com a concentração no solo, né, em resposta à concentração sucessiva de metais pesados. E o que a gente observa aqui é justamente que a beta-glicosidase ela se mantém em altas doses, ela se mantém com alta atividade. A urease, a gente vê que ela diminui com a atividade da urease, ela diminui com o aumento da concentração de metais pesados. A biomassa microbiana, da mesma forma, ela reduz com o aumento da biomassa da concentração de metais, assim como as outras enzimas, como a fosfatase ácida, né, desidrogenase e a arilsulfurilase. A gente percebe, por exemplo, que a arilsulfatase, na verdade, ela é muito sensível à presença de metais pesados. Já na primeira concentração de metal pesado, ela apresentou uma queda quase em níveis definitivos aqui. Né? Então, existem enzimas mais sensíveis e existem enzimas que são mais resistentes aos metais pesados. Né? Mas, de qualquer forma, a gente consegue perceber que algumas enzimas correspondem, né, e se correlacionam melhor com a comparação da biomassa microbiana. Então, a gente percebe aqui que a urease ela se correlaciona bem com a biomassa microbiana, assim como a fosfatase ácida e com a desidrogenase. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui a nossa aula a respeito das enzimas do solo, relembrando alguns aspectos importantes que fazem parte dessa discussão. Né? Então, quando a gente fala de enzimas do solo, nós estamos falando justamente de enzimas que têm uma origem muito diversa e uma localização bastante diversa no solo. Essas enzimas, algumas podem ter uma correlação direta com a biomassa e com a atividade microbiana e outros não. Então veja que nós estamos tratando aqui de um conjunto de enzimas, né, e proteínas presentes no solo de diferentes origens e que têm diferentes capacidades de predizer aquilo que vai acontecer no solo. Hoje em dia a gente tem muitos laboratórios e muitos aspectos, nós estamos buscando essas enzimas, né, e buscando o estudo dessas enzimas como forma complementar de avaliação da microbiota do solo, né, e, por conseguinte, da sua atividade, da sua saúde, né, da sustentabilidade e da fertilidade do solo. Então, espero que vocês tenham acompanhado, né, tenho certeza que vocês têm informações hoje que auxiliam vocês a entender e a interpretar melhor essas informações, e nós vamos, né, certamente aprofundar sobre esse tema nas próximas aulas. Agradeço muito a atenção de todos, né, e desejo uma boa semana com muita saúde. Nos vemos em breve. Forte abraço.